Amigos, boa noite. Estamos começando pontualmente às 19 horas a nossa live com o especialista. Então, estou só esperando o Dr. Paulo Rocha, que vai participar com a gente aqui hoje, entrar para a gente poder começar. Então, hoje o tema é a diarreia. Diarreia é um sintoma muito comum. Acho que todo mundo durante a vida já passou, já teve essa experiência, né, de ter uma diarreia. E é um sintoma que em algumas situações pode ser preocupante, em outras situações não, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Deixa eu até já convidar aqui o Dr. Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Estava te apresentando aqui, então, Dr. Paulo Rocha, que é coloproctologista, colonoscopista, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da Sociedade Mineira de Coloproctologia, e é coloproctologista nos hospitais Felício Roxo, Biocor e Mater Dei. Bem-vindo, Paulo. Obrigado por participar com a gente de novo. Você já esteve aqui em lives com a gente, né? Obrigado, Marcelo. Agradeço a gentileza do convite. E é sempre bom a gente estar discutindo sobre temas que envolvem, né, o dia a dia das pessoas, né? Tentando trazer mais qualidade de vida, tentando trazer uma orientação, né, em relação enfim, a doenças que acometem a vida de todo mundo. Eu achei que essa sugestão desse tema foi excelente, porque realmente a gente, quando vai pensando, né, nos temas das lives, a gente pensa em câncer, fissura e tal, e às vezes não vai para o dia a dia, né, que é um sintoma tão comum, né? Logo antes de você entrar, eu estava falando assim que acho que todo mundo, pelo menos em algum momento da vida, vai ter um episódio de diarreia, né? E muitas vezes não sabe o que observar para saber se é preocupante ou não, né? A gente sabe que as doenças que cursam com diarreia em países em desenvolvimento, países pobres, são uma causa até de mortalidade importante. Então, realmente, a gente tem que orientar, né, o que é importante e o que não é. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é o que é a diarreia, né? Que é uma Uhum. coisa que é muito, assim, é uma área meio cinzenta para a maioria das pessoas, saber a definição. É o número de vezes que a pessoa vai ao banheiro, é a consistência. O que é a diarreia, Paulo? Primeiro, eu acho que é importante a gente ressaltar que diarreia não é uma doença, né? Muita gente acha que tem uma doença, a diarreia, e na verdade a diarreia é um sintoma, né, que está presente numa série de doenças. Então, quando a pessoa apresenta uma diarreia, ela pode estar apresentando um sintoma né, de uma infinidade de doenças, doenças essas que devem ser muitas vezes investigadas por um profissional. Então é importante, primeiramente, pontuar isso. Diarreia é definido como um sintoma, né, em que a pessoa tem mais de 3 evacuações por dia, e essas evacuações geralmente cursam com fezes amolecidas ou líquidas, né? Então, as pessoas que apresentam mais de 3 evacuações por dia com fezes amolecidas, nós classificamos essa pessoa como tendo um quadro de diarreia, né? Agora, o que está levando essa diarreia depende de uma série de fatores, né? Depende de fatores alimentares, medicamentosos, depende de doenças pré-existentes, né? Depende de uma série de questões, depende de intoxicações alimentares, depende, enfim, de uma série de questões, e a partir desse sintoma a gente tem que pontuar o tempo, a duração, como é que ela está acontecendo, com qual frequência, né? Associado a sangue, associado a emagrecimento, associado a uma série de outras questões. Então, há uma ampla gama de questões que têm que ser pontuadas quando a pessoa apresenta com um quadro de diarreia. Então vamos colocar assim em termos práticos, né, para a maioria das pessoas, né? A gente sabe que, em geral, a pessoa que tem uma diarreia, tá 1, 2 dias e tal, acaba indo num pronto-socorro, a gente sabe que ela vai ser tratada com uma reidratação, muitas vezes nem se pede nenhum exame e tal. Quando que a gente vai decidir que precisa investigar uma diarreia? Quando que a gente vai tratar simplesmente ou investigar? Geralmente, uma diarreia por uma intoxicação alimentar, uma diarreia por algum motivo qualquer, uma ansiedade, enfim, é uma diarreia que vai durar pouco tempo, às vezes 24 horas, um dia, 2 dias, né? Porém, a diarreia ela começa a nos preocupar quando é uma diarreia que começa a se tornar mais crônica, aquela diarreia que dura 3, 4, 5 dias, né? E mais importante até do que esse tempo de duração,
são sintomas associados, ou seja, aquela pessoa que começa a ter uma diarreia associada a um sangramento, né? Ela começa a ter uma diarreia muito intensa, associada a febre alta, associada às vezes a uma desidratação, então ela começa a ter aquela pele seca, pegajosa, aquela pele que você faz uma dobra e aquela dobra demora a voltar, aquela pessoa que começa a ter a boca seca, muita sede, a pressão começa a cair, taquicardia. Então, assim, é importante que a pessoa pense em procurar um pronto atendimento, não só pelo tempo, né, de diarreia, às vezes é uma diarreia que está 24 horas, mas 24 horas, uma pessoa idosa ou numa criança com uma diarreia intensa, pode provocar um quadro grave, né, de desidratação ou até evoluir para uma infecção grave. Então, é importante que a pessoa o tempo ele é importante, mas ele não é tudo. A gente tem que associar ao tempo a questão, principalmente, de outros sintomas, outros sinais associados, principalmente febre, sangramento, né, na evacuação, alguma dor abdominal mais forte e também aquela pessoa mais idosa ou criança que tem uma chance maior de desidratar. A desidratação ela é muito importante na diarreia e se ela ocorre, é uma indicação de procurar um pronto atendimento, uma avaliação mais urgente. Uhum. Então a gente tem que dividir duas coisas, né? Primeiro a gente tem que dar um suporte, né? Tratar aquela pessoa com os cuidados necessários para diminuir, né, a gravidade, aí você falou da desidratação, né, de outros sintomas, e também pensar nas causas, né? Em alguns casos a gente precisa investigar, outros não, né? Que algumas diarreias, realmente, como você falou, são autolimitadas, né? Duram pouco tempo e vão melhorar. Uma coisa que você falou interessante é a questão de ansiedade, né? Isso é uma queixa muito comum no consultório. Tá me ouvindo? Uhum. Tô ouvindo, agora tô. É uma queixa muito comum no consultório, a questão da diarreia na pessoa quando está ansiosa, né? Isso seria um quadro funcional? Isso seria a síndrome do intestino irritável? Uhum. Então, assim, é muito importante a gente pontuar que a diarreia, como eu disse anteriormente, é um sintoma, né? E vários problemas, né, de saúde podem levar a quadros de diarreia. Inclusive as questões emocionais, né? Então, muita gente, quando vai fazer uma prova, por exemplo, quando tem um momento de estresse, tem um episódio de diarreia e aquela descarga, e depois volta à vida normal, né? Então, é muito importante a gente saber que diarreia nem sempre é um problema grave, né? E muitas vezes pode estar associada à parte emocional. Então, tem pessoas que têm um momento de estresse, tem uma descarga e pronto, e só vai acontecer isso de novo daqui a não sei quanto tempo, quando tiver um outro momento como esse. Agora, existe uma síndrome, que é uma síndrome funcional, e é um diagnóstico de exclusão, ou seja, nós temos que ver se não tem outro problema associado ali, às vezes um tumor, uma doença inflamatória, uma doença infecciosa, descartar outras alterações. E essa pessoa, ela vai cursar com o quê? Geralmente com uma dor abdominal, um abdômen distendido, tem muito gás, aquele abdômen muito globoso, e associado a quadros, às vezes, de diarreia, às vezes de intestino preso, às vezes dos dois. Isso chama-se síndrome do intestino irritável. Então, eu tenho que primeiro descartar outros quadros orgânicos, né? Um tumor, uma inflamação, uma infecção, e, obviamente, fazer uma avaliação dos sintomas, né? Dor na barriga, aquela barriga cheia de gases, diarreia, intestino solto, intestino preso, e é um paciente que geralmente é muito ansioso, né? E é um paciente que habitualmente tem algum momento de estresse, né? Passando por um momento de estresse, levando aquele quadro. Então, existem quadros de diarreia que são associados ao estresse e a gente classifica isso através de uma síndrome chamada síndrome do intestino irritável. E é importante salientar o seguinte, Marcelo, eu tenho muitos pacientes com essa síndrome, ela é muito comum, né? As pessoas que vivem nesse mundo louco que a gente vive, muitas vezes desenvolvem quadros como intestino irritável. E é importante que a pessoa saiba que esse quadro, né, esse intestino irritável, é para o resto da vida, né? Tem uma série de formas da gente amenizar, né, isso aí. A pessoa tem, tá ouvindo? A pessoa tem que estar bem emocionalmente,
Sim, agora sim. A pessoa tem que fazer atividade física, a questão da alimentação, certos alimentos que ao ingerir pioram esse quadro devem ser evitados, existe tratamento com medicação, a parte emocional que deve ser tratada, às vezes com psiquiatra, com medicação, às vezes com psicólogo, com uma terapia. Então, assim, são uma série de questões que devem ser abordadas, mas o paciente deve saber que pode cursar com diarreia em alguns momentos da vida e isso não significa nada de mais sério, né? Nada de mais importante e geralmente essa síndrome é para o resto da vida. Entendi. Uma outra coisa aqui, Paulo, que eu queria te perguntar é sobre a doença inflamatória intestinal, né? Quando que a gente vai suspeitar de doença inflamatória intestinal no paciente com diarreia? Isso. A doença inflamatória intestinal, para quem está acompanhando, é uma doença, assim, explicando rapidamente, é como se o organismo entendesse que o intestino é algo estranho e atacasse. E com isso desencadeia um quadro inflamatório, né? Então tem uma inflamação no intestino e quem causa inflamação geralmente é o próprio organismo. Ela tem dois picos de violência, geralmente pessoas mais jovens, entre 20 e 30 anos, e pessoas mais velhas, entre 60, 70 anos. Então, se a pessoa estiver entre essas duas faixas etárias, a gente já tem um pequeno sinal de que esse paciente pode estar tendo uma diarreia por causa de uma doença inflamatória intestinal. Esse paciente, geralmente, ele vai cursar, além dessa diarreia, com dor abdominal, né, sangue nas fezes, catarro nas fezes, né, e é sempre importante que a gente faça uma investigação do paciente que tem um muco nas fezes, sangue nas fezes, dor na barriga. Se for um quadro de retocolite ulcerativa, onde há um acometimento do intestino grosso, aquele paciente, muitas vezes ele cursa com diarreia, e é uma diarreia que além do sangue e do muco nas fezes, aquele paciente dá vontade de ir no banheiro toda hora. A gente chama de tenesma, aquele reto ali embaixo está muito inflamado, toda hora dá vontade de ir no banheiro e não vai. Já na doença, e não sai nada, já na doença de Crohn, né, que é uma outra doença inflamatória intestinal, habitualmente o paciente começa a perder muito peso, emagrecer. Quando é criança, não tem desenvolvimento de crescimento, desenvolvimento físico compatível com a idade, né, podendo ser associado também a dor na barriga, enfim, muco nas fezes. Então é importante que esse paciente que tem esses sinais, esses sintomas, sejam consultados, né, por um especialista, por um coloproctologista, e muitas vezes, para a gente chegar no diagnóstico, é importante realizar colonoscopia, né, alguns exames de fezes e de sangue, além de exames de imagem, que vão estar avaliando o intestino delgado, né, e os outros órgãos abdominais. Pois é. E uma outra coisa que muitas vezes as pessoas se preocupam e será que é câncer? Né? E quando na diarreia que a gente vai pensar então em câncer? Eu vi que você falou de alguns sintomas que vão ter vão se sobrepor, né? Doença inflamatória, câncer, né? Aquela questão de sangue nas fezes, alteração do ritmo intestinal. Então, assim, quando que a diarreia leva a uma suspeita de câncer? Bom, eu acho que o maior medo de todo mundo é o câncer, né? Então, assim, esse é o principal receio, o principal medo que todo mundo tem. E, obviamente, a diarreia é um sintoma de câncer. Então, sempre que o paciente tem uma diarreia, né, e essa diarreia ela é crônica, né, isso é muito importante, aquele paciente que tem uma diarreia que começa e que se persiste, que se mantém aí, um paciente que tem um risco, né, sem dúvida alguma, que deve ser investigado, que é um risco ali da causa dessa diarreia ser câncer, mas habitualmente esse paciente ele vai estar com uma idade um pouco mais avançada, geralmente depois dos 50 anos de idade é mais comum. Não quer dizer que são só esses pacientes, a gente tem pacientes jovens que têm câncer também, então devem ser investigados, mas habitualmente são pacientes mais idosos que têm câncer, né? Então é uma diarreia crônica, aquela diarreia que tem mais de 14 dias e que está persistindo, associada geralmente a quadro de emagrecimento. Então o câncer geralmente leva a um quadro de perda de peso, e o paciente também muitas vezes pode ter sangue nas fezes, né? E catarro nas fezes também. Então, esse quadro, né, de diarreia que persiste pode estar associado ao câncer e deve ser investigado. Então, sempre que o paciente tiver esses sintomas, algo que persiste,
né, uma diarreia que persiste, sangramento frequente, catarro nas fezes, muco nas fezes e emagrecimento, é um paciente que deve procurar um auxílio médico, porque pode ser que seja realmente um câncer. Agora, é muito importante, Marcelo, que a gente chame a atenção, né, das pessoas, que nós, como proctologistas e colonoscopistas, queremos diagnosticar pólipos, queremos diagnosticar, queremos prevenir. Nós não queremos que os pacientes tenham um câncer. Então, é muito importante que a gente não espere, né, que os pacientes, as pessoas que estejam nos acompanhando aqui, que não espere chegar num quadro como esse, né? Então, todo mundo, a partir dos 45 anos de idade, deve começar uma prevenção, né, enfim, uma prevenção do câncer intestinal. Essa prevenção, ela deve ser guiada pelo coloproctologista, e a gente sabe que o melhor exame nessa prevenção é a colonoscopia, né, nesse diagnóstico desses pólipos e a retirada deles, evitando que eles virem um câncer, né? Câncer de intestino. Começa a prevenção antes ainda, a partir dos 40 anos de idade ou 10 anos antes daquela pessoa, parente próximo, que teve o câncer, o que for menor. Então, vamos supor, você teve sei lá, seu irmão teve um câncer, um parente próximo teve um câncer com 40 anos de idade. Então, eu tenho que fazer essa prevenção a partir dos 30 anos de idade, 10 anos antes do parente próximo, ou 40 anos do que for menor, né? Então, é importante que a gente chame atenção para que as pessoas não esperem chegar num quadro avançado que tem que fazer uma colonoscopia e encontrar um câncer. A gente quer que as pessoas tenham um diagnóstico mais precoce. Então, é importante, primeiro, a prevenção, né? E o melhor exame é a colonoscopia. A prevenção ela vem através do passar dos anos, da idade. Porém, é muito importante que as pessoas também, as pessoas jovens, né, que têm alguns sintomas, que não esperem esses sintomas avançarem, tá com uma diarreia, já tem 30 dias, 40 dias, 50 dias, um mês, 2 meses, enfim, a gente não pode ficar cozinhando o problema, né? Então, apareceu um sintoma, vamos procurar, vamos ver o que está acontecendo, enfim, o mais rápido possível. É isso que você falou, a verdade. A pessoa vai convivendo, né, com aquilo, acham que é normal, tô com diarreia há um tempão, né, e não vai procurar atendimento. Então, procurar sim, não deixar isso desenvolver, né, porque é um sintoma preocupante quando está um quadro crônico, arrastado, e tem que ser investigado mesmo. Paulo, eu queria agora desmistificar uma coisa. Na verdade, um mito que eu já ouvi várias vezes, não sei você, mas de que o paciente que tem diarreia e vai fazer colonoscopia não precisaria fazer preparo, porque já está com diarreia mesmo. É verdade isso, Paulo? Isso não é verdade. Uma coisa que eu falo muito com os pacientes é o seguinte: é preferível fazer bem feito e fazer uma vez do que ter que fazer 2, 3, 4 preparos para aí sim conseguir um preparo de cólon adequado. A diarreia, ela não limpa o colo, tá? Ela não limpa o intestino. Então, quem está com diarreia deve fazer um preparo extremamente rigoroso também, como todos os pacientes. É uma coisa que eu falo muito, porque assim, nada mais frustrante do que a gente chegar na hora de um exame, né? Um exame que a gente sabe que os pacientes fazem um preparo, ficam com uma dieta um dia antes, tem que tomar um líquido que é desagradável, às vezes passam a noite no banheiro, chega lá, o intestino está sujo e a gente não consegue fazer o exame. Então o paciente vai ter que repetir esse exame, fazer novamente um novo exame, e aí com um novo preparo, um dia, com uma alimentação, né, com líquido, usando aquele medicamento que é desagradável. Então, assim, é muito importante que as pessoas se dediquem ao preparo de cólon, porque a gente quer que o paciente chegue lá e a gente passe o aparelho e consiga fazer um exame de qualidade, identificando todos os problemas que tem ali, né, e se eles houverem, e se houver problema, a gente já consiga muitas vezes tratar no próprio exame, tirando um pólipo, fazendo uma biópsia, identificando uma área de inflamação, identificando divertículos. Então, assim, se está com diarreia, tem que fazer preparo de cólon. Tem que fazer preparo de cólon como qualquer outra pessoa, né? E esse preparo, ele deve ser feito de forma adequada.
E uma coisa também, ó, então já que a gente está falando de alguns mitos aí, algumas coisas que as pessoas fazem, a questão assim, começa com a diarreia, já toma uma loperamida, né, o Imosec, mais conhecido, né? O que você acha dessa conduta, Paulo? Bom, muitas diarreias podem ter causas infecciosas, né? Na verdade, a maior parte delas tem uma causa infecciosa. Pode ser um vírus, geralmente o mais comum é o rotavírus, que acontece muito em crianças. Pode ser uma bactéria, que é uma salmonela, uma shigella. Pode ser através de uma parasitose, né? Uma giardia, uma ameba. E se eu tenho uma diarreia infecciosa, né? Por causa de uma infecção, a diarreia ela funciona naquela infecção às vezes como algo de proteção, ou seja, o organismo está tentando eliminar aquela bactéria que está ali, aquela toxina, aquele vírus que está ali. Então, tomar loperamida, tomar remédio para parar a diarreia, se for uma diarreia infecciosa, por exemplo, pode levar até um quadro grave de uma sepsemia, por exemplo. Então, é muito importante que para tomar medicamento para segurar, né, a diarreia, sempre com orientação médica. Né? Sempre com orientação médica. Pacientes, né, que têm diarreia e que porventura seja de uma causa infecciosa, está contraindicado o uso desses medicamentos. Então, não usar Uhum, medicamentos sem orientação médica, principalmente os medicamentos para segurar a diarreia. Tem alguns casos, né, uhum. de intestino irritável ou de algumas doenças aí crônicas e tudo, que a diarreia Pode, pode ser, tá ouvindo? Que a diarreia pode pode falar. ser, enfim, tratada em alguns casos, em alguns momentos, até com uma segurada. Porém, não deve-se usar medicamento para prender o intestino sem orientação médica. Isso é muito importante.